Olá pessoal, estamos no nosso próximo aqui MotoraCast imperdível. Acompanhe aqui conosco. Nosso convidado de hoje é para lá de super especial. Esse nosso convidado é uma das maiores referências no estado do Espírito Santo e no Brasil. Nós vamos apresentar que ele rodou quase todas as áreas de setores públicos, setor privado, entidades sindicais e vai dar uma aula para nós sobre cenários e perspectivas do transporte e logística no estado do Espírito Santo e no Brasil. O estado do Espírito Santo que agora foi descoberto no mapa. Ninguém sabia onde era. O estado do Espírito Santo é aonde? É na região sudeste? Está virando realmente de cabeça para baixo, muitas empresas vindo para cá, e quem vai falar tudo isso com a gente é o meu grande amigo Coronel Natali. Beleza? Prazer, André. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a você, boa tarde à equipe da Motora. O privilégio é meu estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. O privilégio é todo nosso. E aqui eu vou começar apresentando aqui, me permito, todos que estão aqui nos assistindo, um breve currículo aqui, né? E parabéns pela sua trajetória, que sirva de exemplo para todos, para não ficarem aí acomodados, né? Então, o Coronel Mário Natali é coronel reformado da Polícia Militar do Espírito Santo, com sólida trajetória no serviço público e ampla atuação na área civil, reunindo mais de 4 décadas de experiência em segurança pública, trânsito, logística, gestão e políticas institucionais. Na carreira militar, exerceu funções estratégicas de comando, tendo sido o comandante da Companhia de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo, atual BPTran, muito bacana, que é o Pioneiro. batalhão, né, da Polícia de Trânsito. Comandante de batalhões, diretor da Academia da Polícia Militar do Espírito Santo e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, além de assessor técnico da Secretaria de Segurança Pública, possui formação militar avançada no Brasil e no exterior, com intercâmbios internacionais em defesa civil e comando operacional na Europa e nos Estados Unidos. Na área civil, é advogado e administrador de empresas com pós-graduações em processo civil, gestão, operações e educação de trânsito. Destaca-se por sua atuação no Detran do Espírito Santo, onde foi o diretor-geral por 3 gestões. 11 anos. 11 anos, realmente impressionante. Além de presidente do Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, do Espírito Santo, e diretor de operações da Guarda Civil Municipal de Vitória também. Atuou e atua em diversos conselhos, grupos técnicos e fóruns estratégicos, com foco em segurança viária, transporte de cargas, logística, combate ao roubo de carga e infraestrutura. No roubo de carga é referência não só estadual, mas nacional. Trabalho brilhante. Conversamos um pouquinho agora há pouco. Então inclui também participação no processo de desestatização da antiga Codesa, atual hoje Veportes. E representação institucional junto à CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, e também da FETransporte. Atualmente, honra muito com um trabalho brilhante como o superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo, o Transcares, sendo uma das principais referências no estado e no país quando o tema envolve economia, logística, transporte, segurança e governança pública, que são os pilares da nossa conversa. Respirei. Agora a gente conversa. E aí eu já queria ter uma primeira conversa aqui. Fala quem é
depois disso tudo aqui, quem é o Coronel Natário? André, boa tarde aos amigos da Motora. Na verdade, eu sou capixaba com muita honra, vascaíno com muita honra. Vascaíno, isso aí. Alvianil do coração, eu torço pro Vitória, sou um dos diretores, Vitória Futebol Clube. Eu sou um ser humano que vem de uma família muito humilde, de Paú, Vila Velha, muito honrada. E aprendi a entender que com trabalho, com humildade, com respeito, com vontade de fazer e, acima de tudo, com honestidade e honradez, você pode chegar adiante. A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é a minha casa, me acolheu, me formou em Minas Gerais, onde eu me especializei lá também para major. Depois eu migrei para o lado do Corpo de Bombeiros, fazendo um curso superior de bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro, com uma passagem no exterior, trabalhando na área de defesa civil e até o comando de Corpo de Bombeiros. Tive a oportunidade, como você disse, de comandar, dirigir com muita honra o Detran do Espírito Santo por 11 anos, 3 gestões distintas, né? E hoje eu estou aí desde 2012 trabalhando. Eu sou advogado, sou administrador de empresa, mas estou trabalhando no Transcarres como superintendente. Então, cuidando do transporte rodoviário de cargas e a logística, representando o setor de cargas não, vou dizer, cargas não perigosas, mas cargas sólidas, porque a carga perigosa está na conta do Sindilix. Nós temos um trabalho grande no Transcarres, o apoio muito grande da diretoria, uma equipe maravilhosa, pequena, mas capaz. E o que a gente quer, André, na verdade, é fortalecer o segmento do transporte de carga e logística. A gente entende que o transportador de carga é um empreendedor resiliente, corajoso. Ele é que faz 65% de todo o transporte do país, né? Ele que enfrenta as suas dificuldades, as mazelas públicas, a falta, muitas vezes, de infraestrutura, a insegurança. E é esse cidadão que merece o nosso respeito e nós trabalhamos para fortalecer esse segmento. Perfeito. É uma trajetória, quando eu fico vendo sua trajetória, Polícia Militar, Bombeiro, Detran, são pratos diferentes, né, com expertises diferentes. E agora você apoiando não uma empresa de carga, mas um conjunto de empresas de carga num sindicato extremamente estratégico, que para nós da Motora, diga-se de passagem, nós sermos, né, hoje mantenedores do Transcarres, né, com mais uma empresa, junto ao Hall, né, sendo um braço de tecnologia avançada, junto com vocês no Transcarres. Para nós é uma grande honra. Eu conhecia um pouco, né, via FETransportes e tal, sobre o Transcarres, mas quando a gente vai conversando, eu acho que talvez muitos capixabas e até de outros estados que assistem, não têm a dimensão do papel do Transcarres. O papel dele, quantas empresas, a movimentação. Queria, Coronel Natário, que você pudesse falar um pouquinho sobre qual que é o DNA hoje e o papel do Transcarres. O Transcarres existe há 45 anos, é o Sindicato das Empresas de Carga e Logística da área do transportador formal, né? Nós temos hoje no Espírito Santo um nicho de mais ou menos 3.500 empresas que lidam com esse segmento. Nem todos são associados, porque ninguém é obrigado a se associar. Nós temos hoje em torno de 170 associados, micro, pequenos, grandes e médios. E a nossa missão no Transcarres André, exatamente fortalecer o segmento, capacitar o segmento, né? Transformar ou profissionalizar ainda mais o transporte, porque fazer transporte não é colocar na boleia do caminhão a mensagem, sou transportador, sou logística de transporte, não é isso. Você tem que ter capacitação, você tem que ter uma estrutura. É um país que cobra muito, né? O custo do Brasil é muito caro, né?
A área tributária ela é muito voraz em cima do empreendedor, essa é a verdade. Então, se ele não está preparado para enfrentar essa realidade, é difícil. Se ele não conhecer seus custos, as suas dificuldades, né? Tudo isso que ele vai enfrentar pela frente, inclusive a insegurança. Se ele continuar com amadorismo e não crescer, não inovar, não melhorar, a tendência é ele perecer. Porque é um mercado, numa linguagem muito rápida, ele é um mercado inquieto, ele quer respostas, ele quer menores preços, menores fretes e quer eficiência. E aí, André, o transportador formal, ele também encara pela frente uma outra realidade, que é a concorrência do pequeno, do microtransportador, aquele que trabalha com e-commerce, que muitas vezes ele não tem segurança, não tem seguro de carga, não tem gerenciamento, ele pega o cidadão que pega o carro da mulher depois do expediente para ir fazer entrega na comunidade. E isso é um pouco desigual. Mas não adianta reclamar, cabe ao transportador ele se preparar para ser eficiente, porque também o grande embarcador e o cliente, ele quer segurança. Perfeito. O embarcador, ele não pode também estar no meio de aventureiros. Então, há espaço para todo mundo. Eu acho que esse é o grande papel do Transcare, ser o grande vetor dessas forças, fazer crescer esse segmento. Nós temos uma estrutura, André, só para completar, nós temos uma estrutura interessante, onde a capacitação ela é o carro-chefe nosso. Nós temos curso, mais de 50, 60 cursos durante o ano inteiro. Nós temos salas customizadas, nós temos auditório, nós temos encontros. Nós temos também grandes advogados, né, na área civil, na área comercial e principalmente para a defesa dos interesses do empresário, né, na área trabalhista. Isso também é um problema grave para nós. E também temos uma estrutura de consultoria na parte tributária e fiscal maravilhosa. Né? Nós temos um trabalho bonito. Isso é a resposta que a gente dá ao nosso transportador, associado ou não. Por fim, a gente também faz uma interação, André, com o setor público e privado, com o público nas áreas fiscais, tributárias, com a fazenda, em nível local, municipal e federal, e inclusive na área de segurança, no estudo, prevenção e combate ao roubo de cargas. O Espírito Santo, ele, graças a Deus, e a trabalho de muita gente, principalmente das forças policiais, leia-se Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, né, Alfândega, Ministério Público, e o trabalho da gente complementa. Nós somos muito exitosos nessa área. E, segundo a CNT, nós somos uma ilha de excelência nessa área. Poxa. Está lá escrito nos anais da CNT. O número de roubo de cargas é pequeno, mas isso não nos acomoda, não. Nós estudamos todo dia, discutimos, nós mexemos em lei, em normas. Nós somos o primeiro estado do Brasil, por incrível que pareça, que fez uma norma sobre o combate à receptação de cargas. Primeiro do Brasil, um pequeno estado como o Espírito Santo. E copiado depois por depois. E agora nós somos o primeiro estado do Brasil que pacificou, por incrível que pareça, o conceito do que é carga, porque no Brasil nem o conceito de carga estava definido, e nós pacificamos, a partir de estudos que fizemos, ofertamos à Secretaria de Segurança e ela pacificou para nós. Então, há um motivo de alegria para nós, porque as respostas são boas, nós fazemos muito fórum, fizemos 7º fórum agora de segurança. Eu acho que isso tudo mostra o protagonismo do Transcare, mostra a vontade de ajudar a crescer num estado que realmente, como você disse, ele foi descoberto, né? Descoberto por gente de fora, pelo empreendedor. Um estado que, por um dever de justiça, é bom que se diga, ele tem uma segurança jurídica, ele tem com as contas e dias. Eu acho que isso é muito importante falar também, elogiar essa conduta governamental. Nós temos obras aí em todos os ambientes, principalmente no viário, e a gente tem esperança que isso melhore. Transcare faz parte desse jogo e a gente, que faz parte da FETransporte, somos vinculados a ela, nós queremos ser sempre o melhor protagonista desse segmento.
Essa é a verdade. Muito bacana. Você vê, a Transcares, eu tenho uma visão de um sindicato muito ativo, muito dinâmico, né? Porque o próprio segmento ele é dinâmico por natureza. Então, ó, se você é investidor, se você é empreendedor, venha conhecer o Estado do Espírito Santo. Viu aí? Eu já dei a dica, a gente vai falar um pouquinho mais. E talvez aquela pessoa que está lá, você vê toda a jornada, os desafios do empreendedor da carga. É roubo que pode ter, é rodovia que a gente sabe que tem questões de infraestrutura, é falta de mão de obra para trabalhar, é tributo que não acaba mais. Então, é um herói. O empreendedor hoje é herói, né? Se você for pegar, né, das empresas de transporte também. Então, às vezes você está lá para apertar um botão para chegar a sua encomenda, ou em casa, ou na indústria, a pessoa não sabe a trajetória que é, o que está acontecendo no bastidor. E com um detalhe, André, não cortando seu raciocínio, de todos os modais, o transporte rodoviário é aquele que é o quilômetro final. Né? Se você tem o remédio em sua casa no momento mais duro, né? Nós tivemos aí a Covid, etc. Quem levava lá no local mais difícil era exatamente o caminhão, era o transportador de carga. Então, sem o caminhão, o Brasil para literalmente. Exatamente. O que move o Brasil é isso mesmo, é o caminhão. É o caminhão. E queria aproveitar o gancho que você lidera um trabalho, um comitê de roubo de carga, e talvez as pessoas não entendam. Como é que mudou o roubo, mudou a estratégia, como é que é essa dinâmica, que às vezes as pessoas não têm essa noção, como é que era antes, como é que é hoje, é gato e rato para lá e para cá, quais são as estratégias para que a gente virasse referência nacional e o que a gente pensa para frente? Tá, o criminoso, o roubo de carga, ele não se dá por amador, ele dá por por pessoas especializadas, grupo especializado com uma estrutura muito grande. Diretor, gerente, sabe, olheiro, crime organizado. Crime organizado de fato e de direito. Muito bem. E o transportador de carga, ele precisa de uma resposta. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, por ser um estado pequeno em termos físicos, né? Nós temos aí 485 quilômetros de rodovias federais, no sentido norte-sul, e mais a 262, a 259 e outras rodovias menores, nós podíamos ter um trabalho mais forte em relação a isso, onde a Polícia Civil, através do delegado de carga, eu faço até um elogio aqui, faço questão de citar o nome do Dr. Christian, que é o delegado de cargas, um rapaz jovem, absolutamente capaz, que ele se doa literalmente a esse combate ao roubo de cargas. Então, a Polícia Civil, ele pega um fato, ele apura, cobra e vai até o final e apresenta o cidadão à justiça. Diferente de estados maiores, que tem muitos casos e não consegue acompanhar. De outra forma, a própria Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, porque os crimes de repercussão interestadual é da Polícia Federal, mas estão conosco. E a Polícia Federal, que tem um trabalho excepcional e uma área de inteligência maravilhosa. Então, André, o que ocorre hoje é que o Espírito Santo, nós temos esse grupo de trabalho que ele se reúne periodicamente, sob a coordenação do subsecretário de Inteligência, onde nós lavamos nossa roupa suja, discutimos os fatos, estudamos os casos, né? Procuramos cases de sucesso e levamos para lá, buscando o que é melhor. E a cada ano a gente faz um fórum que deixou de ser local para ser regional e quase nacional. Legal. Né? Então, por exemplo, em setembro último, nós fizemos o 7º Fórum de Segurança e Combate ao Roubo de Carga do Espírito Santo. Nós trouxemos gente de Minas Gerais, os colegas para falar, do Rio de Janeiro, para mostrar a loucura do Rio, São Paulo, em nível nacional, e ainda trouxemos uma pessoa ligada à área de tecnologia, na área de combate ao roubo de cargas. Isso é muito importante, a gente mostra toda a legislação, nossa legislação é moderna,
Nós mostramos o que fazemos, as dificuldades, e isso tem dado um resultado maravilhoso e com um detalhe interessante. O Estado do Espírito Santo se aproveita dessa segurança e tem convidado, estimulado o empreendedor de fora a montar suas bases aqui também. Então, eu estava falando há pouco com você, né, André? Hoje o Espírito Santo é um canteiro de obras em todos os sentidos e uma área de instalação de condomínio logístico muito forte, onde o roubo de carga é menor e o cidadão quer ter aqui a distribuição de produtos com grande valor agregado, como farmacêuticos, como peças, como eletrônicos, etc, etc, etc. E nós temos, por essa aproximação, a palavra-chave é cooperação, integração e menos vaidade possível. Na medida em que os órgãos deixem de lado a vaidade pessoal e queiram trabalhar em conjunto, sejam privados ou públicos, com seriedade, a resposta é essa. Espírito Santo, graças a Deus, tem tido um trabalho bom. E nós temos talvez um estado, os únicos estados, a pedido do próprio Transcarnes, que tem também um BI lá funcionando na Secretaria de Segurança, em tempo real você vê o roubo de carga do Estado. Isso é copiado em todo o Brasil. Negócio vivo, aconteceu. Vivo, aconteceu. O Estado do Espírito Santo, Secretaria de Segurança, tem um gestor de dados, o Carlos, maravilhoso, do Observatório, maravilhoso. O amigo Carlão. Irretocável, né? Ele irretocável. O Carlão, um abraço para você. Um abraço, e eu faço essa homenagem a ele, porque eu pedi, Carlos, eu não quero receber, eu pessoalmente, os dados, eu gostaria que fosse público. Ele entendeu e hoje é público e notório o que a gente faz. E a resposta disso, a própria Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a SEDEC, se aproveita disso para chamar, olha, aqui nós temos segurança. Eu acho legal isso, porque é por isso que isso não nos deixa cansados de encarar essa realidade. Eu acho que o Espírito Santo é isso, como você disse, e vou repetir, o Espírito Santo foi descoberto por grandes obras, por grandes projetos. Nós vamos ter uma mudança louca em termos de resposta à grande logística, né, de portuária com a Imetame, aí, toda a força. Nós temos esforços, outros na área, talvez, até quem sabe, de presidente Kennedy, né, que é o grande sonho de todos nós, porque nós não podemos perder cargas para embarcar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aliás, Minas Gerais não, Rio de Janeiro, São Paulo e outro na Bahia, porque nós temos que ter, nós estamos a 1.000 quilômetros, André, da região sul, a 1.000 da região nordeste e a 1.000 do centro-oeste. Ora, se nós pudermos juntar esses vários segmentos, esses vários modais e trazer para o nosso esporte com essa vertente, esse potencial dessa área de comércio exterior, nós vamos ter uma resposta muito positiva. Porque, pelo que você falou, é quase que um intermodal que está se organizando, né? Porque isso. Com mais portos, a gente traz a receita para cá e a rodovia ela vai precisar de mais transporte, porque não tem como. Como é que vai chegar lá? Não tem. E outra coisa, André, se hoje você tem o armador, que muitas vezes não vem, porque a carga ainda, o transporte marítimo é um pouco por cabotagem. Eu estou falando da Imetame com muito entusiasmo, né? Eu não tenho autorização, mas falo pelo entusiasmo que eu vivo isso. Você quando pega um calado de 17 metros, até um pouco mais, maior do que o de Santos, né? Você vai ter navio pós-Panamax atravessando esse mundo a partir de Aracruz. E tem que estar preparado para isso. Né? Aracruz vai explodir. Vai explodir. Vem aí o Parque Log. Muita coisa. O governo do estado, preocupado, começou a fazer várias rodovias, contornos, etc. E o empresário tem que se preparar para isso, que graças a Deus vai ser o boom do transporte a partir de Aracruz, se Deus quiser. Fora isso, ainda tem a Suzano ali do lado, tem o Portocel, né? Verdade. E agora eles estão lançando, inclusive, um porto só para produtos, para combustíveis naquela região, inclusive aqui em Praia Mole. Então é muita coisa acontecendo. Coisa ao mesmo tempo, muita coisa, André, muita coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente já deu um overview geral nessa economia e o empresário, cada vez mais, ele vai ter que se preparar. Tem que se preparar para trabalhar
surfar essas oportunidades. A gente sabe dos desafios da mão de obra, né, dos colaboradores. Hoje, financiar carreta, caminhão bonito é desafiador, mas não é tão difícil. Só que enquanto a gente não tem liberação para veículo autônomo, para rodar nas nossas rodovias, hoje nós temos um gap muito grande em mão de obra, principalmente de motorista. Esse desafio chega para vocês, o empresário fala dessa dificuldade, isso pode ser um freio de mão puxado, né, para crescimento das empresas. Como é que você avalia também? André, o filho do motorista não quer ser mais motorista. Duro dizer isso, mas é verdade, né? Se o empresário não se preparar com tecnologia, com inteligência, com respostas mais rápidas, que possa suprir inclusive a presença do motorista humano, com soluções mais rápidas e eficientes, ele vai ter um problema lá na frente. Até porque ele tem um desafio que é o próprio transportador de e-commerce que está lá com um veículo pequeno, sem nenhuma segurança ou de qualquer jeito, contribuindo para essa dispersão de cargas. E o empresário também, ele não pode pensar, o transporte de carga não foi feito para rodar 600, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Nós temos que compreender que, e a gente torce por isso muito, que o Brasil tenha uma malha ferroviária melhor. Nós torcemos para que nossa malha aérea seja muito melhor, seja mais capaz, porque nós possamos fazer então o quilômetro final. Nós precisamos abastecer as cidades, nós precisamos de capacitação, de treinamento, precisamos de pronta resposta e controle em tempo real de uma carga, né? Isso se dá através de uma ferramenta tecnológica. Não tem jeito. Né? O controle de cargas para evitar roubos, observar locais perigosos, inclusive o controle do próprio motorista para ver se ele tem capacidade, estrutura para fazer o que ele está fazendo. Representar uma empresa, representar uma marca e levar com segurança a carga ao destinatário final. Isso é um desafio assustador, né? Você tem uma marca, sua empresa, você tem um cidadão que recebe um caminhão de quase 800, 1 milhão, tem uma carga muitas vezes de 1,2 milhões, uma carga valiosa. Você precisa dar a ele capacitação, precisa dar resposta e instrumentos, uma tecnologia embarcada que permita a ele evitar problemas maiores e um controle através de gerenciamento de risco, de um centro de operações, onde tenha isso 24 horas por dia. Não há como fugir disso, não há espaço para amadorismo, não há espaço, porque o outro lado sempre está preparado e pensando o pior. Bandido é isso aí, nós temos que trabalhar 24 horas por dia. É um mercado que não tem amadorismo, né? Exatamente. E o que você falou, Coronel Natália, você praticamente desenhou um modelo de gestão. Você vê que o motorista ele tem que estar capacitado, tem que estar treinado, as empresas têm que adotar técnica para engajar, para reter ele. Exatamente. E tecnologia de ponta, né? O caminhão, a carreta, para verificar a carga, se está tudo ok. O motorista ali, né? Se ele está dirigindo, se ele não está usando o celular, se ele não está dirigindo dormindo, se ele não pode tombar, né? Fazer uma curva brusca, excesso de velocidade. E isso é o carro-chefe da motora, que é tecnologia embarcada. E aí, Coronel Natália, a gente tem um produto chamado Drive Analytics, que é o produto mais completo hoje de visão computacional. Hoje do Brasil, do mundo, a gente é uma das poucas empresas, ou a única empresa no mundo que a câmera consegue ler se a faixa é permitida para ultrapassar ou não. Num trânsito no Brasil que a gente sabe que as faixas não tem cor direito. A nossa câmera vai lá no asfalto e verifica se a faixa é contínua ou seccionada e na hora verifica se ele fez a ultrapassagem errada,
na hora já dá um alerta para o motorista, já gera um evento, o gestor já recebe um e-mail, isso tudo de forma automática. Você vê como que é a tecnologia para analisar e melhorar o comportamento, né, do motorista. Então, o que você falou é um conjunto de tecnologias, né, que estão focando na segurança viária e na segurança patrimonial, né, que é a segurança do roubo. Perfeito. Né? Então, esse conjunto. Como que você vê agora essa grande corrida, né? Porque pelo que você falou aí, a gente está tendo um manancial. A gente tem um manancial, tem o Transcares com quase 200 empresas ali fazendo parte. Na sua visão, o que vai ser fundamental agora, né, para os próximos anos, né? Eu sempre falo que a gente está iniciando um novo ciclo, que é 2026-2030. Aqui para nós, Coronel Natália, assim, a gente que fala de tecnologia, nós temos já falado também em alguns podcasts que esses próximos 5 anos, desde a invenção da lâmpada, vai ser maior do que a invenção da lâmpada com a tecnologia. IA, visão, robótica, né? Como que você acredita que as empresas de carga, elas vão precisar talvez se reinventar, melhorar alguma coisa para não ter ameaça, né? Mas vamos botar assim, mas ter grandes oportunidades para os próximos 5 anos, para surfar essa onda capixaba e também fora do país, né? Pois é, eu acho o seguinte, o transportador de carga ele tem que pensar em diminuir custos, eficiência, diminuir carga de trabalho, né? Boa. Ele tem que aumentar a eficiência, ele tem que ter programa até de simulação, de capacitação, né? Boa. Mais eficiente. A automação de veículos parece algo difícil, mas é real. Né? Hoje, graças a Deus, é real e esse é o caminho natural. Eu penso que nós estamos saindo. Se nossas estradas, muitas delas ainda são da Idade Média, nós temos que entender que nós temos um parque automobilístico extremamente moderno. Você sabe muito bem que outrora o caminhão levava 23, 25 toneladas, hoje são 74 toneladas. Né? Era o veículo truque, hoje são os veículos articulados. Então, se o empresário não se preparar para isso, ele, obviamente, ele não vai ter a resposta do próprio embarcador. O embarcador quer segurança. Ele tem que se capacitar. Existem instrumentos como controle da carga, né? Temperatura, né? Estado da carga, a rodovia que ele vai, pontos de paradas, né? Se ele abriu ou não abriu uma porta que não deveria. Quer dizer, são todos esses instrumentos que essa inteligência artificial, esse gerenciamento de risco 24 horas observa, além da própria estrutura de sanidade física do motorista, sua capacidade de dirigir, se ele está dormindo, se não está dormindo. Essa é a nossa preocupação, porque um caminhão não é barato, André. Um caminhão custa, em média, 1 milhão e pouco. Olha só, gente. O preço de uma carga de café, vamos pegar café, 1.200.000 a 1.500.000. É uma carga extremamente visada pelo bandido. Né? Café? Extremamente visada. E é um volume grande, né? Assim como a pimenta do reino é visada. Pimenta do reino. E nós somos especialistas nisso. Porque é uma carga extremamente visada. Pimenta do reino e café. Pimenta do reino é Santa Leopoldina que tem? Não, é mais o norte, lá no norte. Aquela região de Soretama, aquela região, etc. É uma coisa impressionante. Então, se você não tem um veículo, porque o caminhão deixou de ser caminhão há tempo, não se chama caminhão, se chama-se unidade móvel dotada de inteligência artificial grande, complexa. Isso aí. Boa. Se você não tiver isso, se você não tiver controle da carga, iscas, se as iscas hoje são meio defasadas, temos que pensar em algo mais moderno, porque nós precisamos segurar a carga.
O destinatário final não quer saber dos problemas que houveram na viagem, ele quer saber sua carga na mão. E isso eu estou falando internamente, externamente, André. Nós temos também o grande empresário do exterior que quer a carga no seu contêiner controlada, né, com iscas, para evitar problemas, etc. Então, o futuro do transporte está numa mudança de cultura obrigatória em função da rapidez, da inquietude, da pronta resposta que ele tem que dar às necessidades do seu cliente. Isso não se dá de forma artesanal. Você tem que colocar outros instrumentos, que é exatamente a inteligência artificial para ajudar nisso aí. É o que eu penso, naturalmente. Interessante, você falou assim, uma mudança de cultura, né? Uma mudança de mentalidade. E às vezes isso não é fácil de mudar, né? Não. Porque a pessoa já vem tocando, né? A gente que está no transporte, a gente sabe, né? A pessoa vem tocando e às vezes tem a dificuldade. Não, já fiz essa empresa desse jeito, a empresa até cresce, empresas gigantes. E não, eu vou tocando, ainda toca daquele jeito, né? Às vezes familiar, nada contra, né? A gente vê que funciona. Mas a gente ainda vê esse paradigma que tem da tecnologia e para, né, ampliação, para novas ações, né, para o novo. Né? Então, o mercado de transporte ele ainda tem essa raiz ainda. Mas, André, querido, graças a Deus, se você pegar o transporte rodoviário de carga no Brasil, está havendo uma mudança muito forte. O empresário, ele já sentiu o problema há muito tempo. E se você pensar, hoje em dia nós temos comitês de jovens empresários executivos. Nós temos uma nova geração de empresários trabalhando. Uma garotada absolutamente inteligente, inquieta, que tem trazido para o setor uma mudança radical. E eu posso lhe garantir que as empresas do Estado do Espírito Santo de transporte, as grandes empresas, elas estão preocupadas com isso, elas buscam soluções, elas não se acomodaram, até porque não podem se acomodar, porque esse é o destino. Há muito trabalho para todo mundo, mas há inquietações muito grandes no mercado. E o transportador de carga, ele se reúne muito aqui, no Rio, em São Paulo, em Brasília, é uma discussão fórum permanente. A própria CNT tem orientado muito isso, né? Essa parte de sustentabilidade, esse crescimento, essa mudança cultural que é fundamental para nós. Quando você vê que o modal que transporta mais de 60% é o transporte rodoviário de carga, ou ele se prepara ou ele vai morrer. Ele não vai morrer porque ele está capacitado e nós vamos melhorar ainda mais. Um trabalho de cada um dos nossos empresários e a grande colaboração dessa juventude que vem dando um rejuvenescimento ao próprio sistema. E assim, quando a gente pega os modais, né, de transporte no Brasil, o Brasil ele foi, e vai continuar rodoviário. Né? Não tem como o ferroviário vai entrar. A gente pode melhorar, como é que você avalia isso? A gente pode melhorar a malha ferroviária do Brasil, mas não tem jeito, o desenho nosso é rodoviário, né? E o quilômetro final é do caminhão. É do caminhão, não vai substituir até pouco tempo eu estava fazendo um estudo, lendo muito sobre a nossa malha ferroviária. E com muita tristeza eu vi que no passado, não muito distante, nós tínhamos 30 mil quilômetros só de malha. Nada. Num país onde você tem o Centro-Oeste precisando de resposta. Você pegar um caminhão, trazer o caminhão do Centro-Oeste para o Espírito Santo, uma carga por falta de uma ferrovia, é cruel, André. É cruel. Aí a gente tem esperança, por exemplo, essa EF-118, essa extensão que deve ir até Presidente Kennedy, é um sonho do governo do Estado lutando por isso, né, em cima daquela concessão da Vale. Essa ligação com Porto de Açu e daí até o Centro-Oeste, isso vai ser fundamental através do transporte ferroviário, porque o caminhão ele não tem capacidade, eu acho que é absolutamente inaceitável você colocar um caminhão para rodar 2.000 quilômetros para levar uma carga por falta de outro modal. Então acho que hoje a bola da vez é realmente lutar para que a ferrovia melhore ainda mais. Você pega
a nossa Vitória Minas aí, mais de 100 anos de uso, com cargas dedicadas muito mais à Vale do que ao mercado, e agora ela parece que está expandindo, graças a Deus. Nós precisamos que todos os modais melhorem. A própria Viportes, faço aqui uma homenagem à Viportes, que sucedeu a Codesa, né? E eu tive o privilégio de participar dessa conversa e tal, durante um bom tempo lá dentro. Ela hoje, quando eu passo no Porto de Vitória, eu conto 7, 8 navios, cada um no terminal. Isso é bom, isso é sinal que o transporte ele tá realmente uma efusão muito grande. Mas isso precisa de ser dotado com uma estrutura de capacitação, de tecnologia, porque senão não casa, a coisa não bate. Você tem que bater os dois tempos, o interesse do empresário, os prazos logísticos que a própria lei determina, prazo para o motorista descansar, etc, etc, e o prazo logístico do armador, daquele que está aguardando você ou no aeroporto, ou no porto, ou na sua fábrica final esperando. Então eu acho que esse conjunto, essa inquietação passa pela figura da tecnologia fundamental. Não tem outro caminho, André. Qual o caminho que você vai dar a isso? A gente estava até discutindo agora, é uma área que a gente conhece muito pouco, mas esse arranjo logístico de montar esse quebra-cabeça, né, de tudo que é feito no porto, que são inúmeras atividades para conectar com o transporte rodoviário dessa carga, que precisa ir, depois precisa chegar no destino dela e também o sentido contrário, né? Como que você vê esses desafios no meio desse arranjo gigantesco? Pois é. Sabe-se que no Espírito Santo poucos armadores, grandes empresas, fazem linha direta para o Estado. Até porque aqui é o final, final de feira que a gente fala. Vem os navios menores que vêm para cá com os containers. Não estou tirando nenhum demérito à nossa querida e amada Baía de Vitória, com seus 12,5 metros, quando tem a pré-amar até ajuda mais um pouquinho. Muito bem. Mas é fundamental compreender o seguinte, que os grandes portos, os grandes arranjos portuários, eles precisam ter um trabalho muito mais forte em termos de agendamento, para que em tempo hábil o transportador da pedra ornamental, o transportador da carga siderúrgica ou qualquer outra que venha lá do interior do estado ou de outro estado, ele saiba que possa efetivamente chegar ao porto e aguardar 2, 3 horas no máximo e fazer a sua operação. A gente já teve problema, e não é incomum, muitas vezes, o motorista ficar 7, 8 horas parado no porto aguardando a oportunidade de embarque e desembarque. Fica ali na fila. Na fila. Com isso, o prazo logístico vai de água abaixo, toda a carga horária dele é tomada por isso, o motorista muitas vezes é obrigado a ser substituído. Isso aumenta o valor do frete, isso dá inquietação grande, muitas vezes o próprio transportador não quer fazer esse tipo de carga de operação. Então é preciso, por outro lado, as grandes empresas, a Vale, a Celó, TVV, estou citando claramente os aqui, eles precisam ter uma resposta mais rápida de agendamento para que o transportador, seja ele autônomo ou a empresa de transporte, tem também o autônomo. Muitas vezes não tem nem a quem ocorrer. Pois é, no caso do transportador de carga, ele tem uma pronta resposta. Claro que se espera 2, 3 horas, mas você parar muitas vezes, ficar 8 horas parado, virar a noite ali, muitas vezes em condições insalubres, é cruel. Isso fere a legislação federal, isso traz um problema grave para todo mundo e isso deixa um sistema absolutamente inconfiável. Nós precisamos pensar nisso. Todos do lado têm que trabalhar, não só o transportador, não. O embarcador também tem que trabalhar. Ponto importante. É duro, mas é verdade. Essas coisas nós temos que colocar. É uma realidade. E que eu acredito que não é só no Espírito Santo, tem tudo quanto é porto. Todo o Brasil, Porto de Santos está com problema grave, as pessoas não querem nem levar mais carga para lá. Então nós precisamos achar um jeito de uma análise de agendamento, de uma estrutura de agendamento que falem as duas coisas. Falem o armador, fale o porto, fala a área primária, fala a área secundária, quem recebe lá nos grandes depósitos de veículos, no caso, e o transportador não fica no meio desse jogo perdido, né?
Você vê, você falando dentro de uma jornada de um motorista, Jornada que de por trabalho. lei, a jornada de trabalho, são 8 horas, Isso pode aí. ser mais 2 Isso aí. extras e mais Sim. 2 extraordinárias, para chegar em 12. Se bobear, o tempo dele de Não. direção está metade e o outro É isso aí. de não direção, É isso aí. que é de aguardar. E é isso aí. Aí vai lá onde você falou, as empresas precisam ser mais eficientes. Imagina, Pois é. você está quase dobrando a quantidade de motoristas. E às vezes, se o cidadão que está do outro lado, o embarcador, o destinatário final, não tem essa dimensão, ele está criando um problema grave. Muitas vezes o empresário ele se nega até a fazer isso. Ele quer cobrar o preço justo. Porque, André, tem uma coisa que nós não falamos que é importante. Toda carga transportada, segundo a lei federal recente de 23, ela exige que a carga tenha sido objeto de um seguro. Sim. E é o seguro contra terceiros, seguro contra roubos e seguro contra acidentes. 3 do próprio seguros. carro. Obrigatório. Obrigatório. E isso, além disso, aí você vai fazer o seguro, a seguradora exige gerenciamento de risco, uma empresa especializada. A gerenciadora de risco exige a pronta resposta. Outra empresa para, em havendo sinistro, ele tem que estar presente na área lá para responder. Estou falando uma outra vertente do transporte de carga que exige do transportador preocupações, custos, e esses custos eles têm que ser diminuídos na medida em que todos possam trabalhar de forma atrelada e integrada. Tanto o transportador como o embarcador e o destinatário final. E isso muitas vezes a gente não encontra. Você vê como que vai aumentando o custo. Você falou de 3 necessidades de seguro, uma gerenciador de risco e uma outra área de pronta resposta. É o cara que vai no meio da pista para, em havendo um saque, ele está lá para evitar esse saque até que a polícia chega. Então, estou falando de 5 elementos de custo. É isso aí. Fora os outros, não precisa nem de falar o preço do combustível, não precisa nem as de falar... As imobilizações de trânsito, o trânsito, exatamente, o caos ponte caindo. Ponte caindo, tem que aguardar, é o caos. E aí ainda tem que chegar no porto, aguardar 2, 4, às vezes 6 horas numa fila. É verdade. Eu acho que cada entrega tinha que ganhar uma medalha. Porque é o desafio de ser empresário e levar a carga na sua casa. Lá, ó, às vezes o remédio, igual você falou, é um eletrônico, um celular que mas meu negócio está demorando, já pedi, tem 3 dias, 4, não chegou aqui. Então, olha o desafio que tem um empresário. E ainda para concluir, não é fácil, não. Você analisar direitinho, o caminhão sempre é o patinho freio dessa relação no trânsito, né? Sempre é o patinho freio, sempre. A pessoa só olha o caminhoneiro muitas vezes, tá bêbado, não sei lá o quê, tá usando rebite, coisa que o vale. É duro dizer isso, mas o transportador de carga, a empresa, ela se preocupa muito com isso, ela controla o transporte, o caminhoneiro dentro do possível, até muitas vezes em sono, controle de sono e tudo. Tem muita empresa profissional. Muita gente capaz, sabe? Então, fazer transporte realmente é uma maluquice. É só quem é da área. Só quem é da área. Quem não é da área, conversa um pouquinho e fala, vou fazer outra coisa. Agora, graças a Deus, é um segmento que está crescendo no Espírito Santo. Está crescendo e a gente fala isso com muita alegria porque vê o empresário de transporte, apesar de todas essas dificuldades, dizendo sim às necessidades do cliente, né? Essa é a verdade. Nós podemos falar então que a economia capixaba passa pelo transporte de cargas. Totalmente. A cidade precisa ser abastecida. Abastecimento, e você tem que fazer durante o dia, porque à noite muitas vezes não tem segurança. E é um negócio de 24 horas, não pode parar nunca. Não pode parar. E é uma coisa impressionante. E a carga, principalmente a fracionada, muitas cargas, né, André? Para vários pontos, etc, e você tem que dar pronta resposta.
Esse é um problema grave. Nós temos problema na cidade de dificuldade de estacionamento, de passagem. A coisa é tão maluca que você pega um órgão como o IPEM, aqui sem nenhuma crítica ao IPEM, por favor, um trabalho lindo. Ele está localizado na beira-mar, onde é proibido veículo acima de 16 toneladas. Só que ele faz a metrologia de caminhões acima de 16 toneladas. E aí, espaço para parar ali não tem. Ali era uma localização há 30 anos atrás, 40, mudou tudo. É isso que eu estou colocando. Então, veja que a estrutura precisa ser pensada, o transporte de carga tem que ser olhado com toda a pujança que ele merece. E isso preocupa muita gente. Isso é bem interessante, porque você vê a gente está falando aqui para diversos órgãos, às vezes é uma obra numa via. Nossa Senhora. Que aquilo gera um engarrafamento, um congestionamento, um caos, uma perda na economia gigantesca. E às vezes aquela estrutura de obra não tem noção da dimensão daquilo. Então eu acredito que nós também precisamos, né, trabalhar numa sintonia de medir os impactos. Às vezes eu tenho uma impressão, Natália, que a gente ainda está fazendo infraestrutura para corrigir algo para trás, sem preparar. Velha, né? Isso, sem preparar assim, como que vai estar o trânsito daqui 10 anos? É isso aí. 10 anos, a nossa frota dobrou nos últimos 10. Imagine agora, hoje nós estamos falando de 4 milhões de veículos, né? Então, imagine essa frota dobrando lá para frente. Hoje tem mais moto. Nossa. O caminhoneiro, quando entra na cidade, é moto passando para tudo que é lado, e ele tem que estar com um nível de atenção gigante. Quando tem um acidente, além das perdas, né, pessoais, é o trânsito que para tudo, que parou. Não dá para ter um acidente e você vê a própria BR, tanto 101, 262, teve um acidente e parou tudo. Às vezes não tem a pronta resposta. Ele É. estava tratando desse tema, André, interessante. Esse é um tema interessante. Nós fizemos 2 reuniões recentes na Prefeitura na Serra, com os técnicos lá, pessoas capazes. O prefeito está com um trabalho lindo lá, né? Inclusive criar o BRT naquela área da antiga BR-101, hoje está municipalizada. E eu estava falando com ele, e eles querem criar uma restrição para o caminhão no horário de 6 da manhã às 9, de 16 às 19 horas, para que o caminhão não possa, durante 5 quilômetros, trabalhar. E exatamente na área do Porto, da Vale e da ArcelorMittal. Que não casa com o horário lá. Aí esses problemas logísticos, os prazos vão aumentar. Temos conversado, hoje eu estava acabando de discorrer sobre isso, fiz um documento, estou mandando para ele, através de Transcarta para dentro, tentando ajudar, que eu acho até uma proposta muito interessante de melhorar o trânsito lá. Porque você tem 35 quilômetros de área urbana dentro da rodovia. Dentro da rodovia. Virou uma rodovia urbana. E o transportador de carga, ele só quer passar para deixar sua carga lá. Aí você vai dizer, será que esses portos têm área de aguardo, de segregação de cargas, para que eles possam aguardar? Eu não sei se tem. Será que o cara que vem de fora, de outro estado, ele tem onde parar para esperar esse período, esse hiato para poder descarregar? Então, são desafios muito grandes que a administração tem pela frente e a gente quer ajudar, porque, na verdade, não adianta pensar só em carga, eu tenho que pensar na mobilidade urbana. Na mobilidade urbana. O ser humano precisa de resposta, precisa de qualidade de vida. A gente tem consciência disso, né? E o transporte coletivo de passageiro também precisa melhorar muito, para desestimular o transporte individual. Essa é a máxima. Essa é a verdade. Então veja que são desafios grandes, mas a gente vê o administrador com vontade de melhorar, sabe? Aí eu sugeri, falei, gente, nós precisamos de caminhões MUC, caminhões de guinchos, caminhões grandes para, num caso de um sinistro, ter a pronta resposta. Você falou algo que você nem sabia, mas recentemente aconteceu. Você para debaixo do viaduto, um caminhão quebrado, você parou a cidade toda, parou a rodovia toda, e você precisa de pronta resposta. Isso... acontece muito isso no corpo de bombeiro, na atividade de bombeiro. Você tem que ter a maior rapidez possível, né, resposta. Mas nós temos esperança que vai melhorar. Eu acho que essa é a nossa realidade.
Só que o crescimento da frota é monstruoso, né? Você pega cidades que elas são híbridas, elas não são cidades dormitórios, elas são híbridas, são industriais, são comerciais. Você tem que casar isso tudo. E aí? É verdade. Nós estamos no Trânsito Capixaba chegando a 750 mil motos. Meu Deus. Meu Deus. Olha só. Meu Deus. Para lá e para cá. Aliás, nós fizemos parte com você do Movitran. Movitran, Movimento Capixaba Salva Vidas no Trânsito. A gente faz parte disso com muita honra e eu acho que a gente tem que retomar essa conversa, porque é fundamental. Somos fundadores, desde 2018. Somos fundadores, porque eu acho que a gente tem que lutar pela vida de qualquer forma. Tudo é muito bonito, mas primeiro a vida humana, isso para nós é fundamental, né? E a gente tem que lutar pelo pedestre, pela micromobilidade, ajustar isso que está realmente meio bagunçado, convenhamos, né, André? Tá. E eu acho que zelar pela vida é fundamental. O crescimento é bom, o transporte é maravilhoso, mas nós precisamos zelar pela vida humana. E todos nós temos que fazer parte, ser parte desse ambiente, desse esforço. É o bem maior, né? Eu acho que é. Que papo. Essa questão da logística, e eu te confesso que isso ficou na minha cabeça, essa misturada toda. Como que a gente pode, você vê aí, pessoal, como que para fazer a logística são infinitos atores, é uma combinação gigante. E aí, para fechar, a gente está chegando ao nosso final. Normalmente eu faço essa pergunta, né? Eu faço uma projeção de 5 anos e aí eu falo o seguinte: Coronel Nathali acordou, o ano é 2030. Como que ele espera que esteja o transporte e a logística? Hoje a gente falou um monte de coisa, mas abriu o olho, hoje nós estamos no ano 2026, Coronel Nathali abriu o olho e olhou o transporte e logística. Falou, olha como é que está. O que você espera? Qual é o sonho? André, eu acho que uma coisa não tem jeito. O transporte, aliás, o comércio através do e-commerce, ele vai crescer ainda mais. Não tem jeito. Graças a Deus que vai crescer mais. O transporte, o microtransporte, ele vai ocorrer. Eu acho que o transporte rodoviário de cargas, ele vai dar a resposta com tecnologia, com capacitação, vai dar resposta em relação à própria experiência que ele tem. Agora, é preciso que todos esses atores, e principalmente o poder público, tenha políticas para que entenda que a mobilidade urbana não trata só do ser humano. Ele tem que ter outros componentes, entre eles o próprio transporte rodoviário de carga, como um ator principal. Porque, na verdade, você precisa abastecer a cidade. Você não abastece a cidade de noite e madrugada porque não tem condições, até por falta de segurança. Vai diminuir o tamanho do caminhão, vai botar veículos urbanos de carga ou coisa que o vale, é uma coisa. Eu acho que o futuro nosso é mais inquietante ainda, mas eu penso que... Não sei, André, eu acho que o transporte de carga ele pode ser minimizado com ações de outros setores, como o próprio transporte coletivo, para melhorar ainda mais, para diminuir o número de veículos na rua, essa é a verdade. Você tem que pensar que existem alternativas para um comércio mais rápido, mais eficiente, tempos menores. Agora, o grande transporte, a grande carga, essa vai continuar. Você tem a carga pequena e você tem a carga de exportação, de importação, da grande indústria, do centro de distribuição. Essa vai ser normal. Nós precisamos abrir frente para que nós tenhamos um trânsito mais seguro, mas também um transporte mais eficiente. Isso se dá com capacitação, se dá com maturidade, se dá com, acima de tudo, com a estrutura de um ambiente tecnológico para que isso ocorra. Perfeito. Uma aula. Não. Uma aula. Foi muito bom. Pessoal,
Estamos encerrando mais um episódio do MotoraCast. Você que ficou até agora com a gente, peço para você retornar, assista em detalhes uma aula de transporte, de logística, com o Coronel Natalio, com uma experiência gigantesca de décadas aqui. E para encerrar, fica franqueado aí uma mensagem final. Tem um brinde da Motora, que eu vou já lhe entregar para eu não esquecer. Obrigado. Você que é um jovem, uma sacola para você ir para academia. Legal. Né? Tem aqui uma caneta, Legal. tem um mousepad aqui dentro também, para ficar lá no Transcares. Fica à vontade com uma mensagem final dessa turma aí. Eu gostaria primeiro de agradecer a Motora por acreditar no Transcares. Vocês agora são nossos parceiros, nossos mantenedores. Nós temos uma casa lá aberta a conversar, a buscar o melhor para o nosso empresário, para o nosso associado. Nós somos inquietos como vocês o são. Nós queremos o melhor para o nosso empresário. A nossa diretoria, através do nosso presidente Luiz Alberto Teixeira, dos diretores, eles sempre estão prontos a buscar o melhor para o transporte. Nós somos um pequeno estado, mas, modéstia à parte, muito bem visto para os demais estados nessa relação. Mas eu acho que a minha palavra final é pedir a Deus que nos dê um 2026 de saúde, de paz, de harmonia, de crescimento e, acima de tudo, que nós possamos compreender que sem a presença de Deus nós não somos nada. Essa é a minha mensagem. Isso é mensagem de fé e de esperança. De fé, de coragem e, acima de tudo, de respeito ao divino, que para mim é fundamental. Amém. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.